Olá, amantes das histórias bíblicas. Bem-vindos de volta ao canal Jesus é Cristo. Hoje, exploraremos um tema intrigante que ressoa nas páginas da Bíblia, os samaritanos. Por que eram tão odiados? Este capítulo fascinante revela as complexidades das relações entre as pessoas na época. Antes de começarmos essa jornada de descoberta, se ainda não se inscreveu no canal, clique no botão de inscrição e ative o sino de notificação para não perder nenhum conteúdo exclusivo que preparamos para você. Agora, vamos desvendar os mistérios por trás do ódio pelos samaritanos. Você já ouviu falar dos samaritanos? Este povo era considerado uma das maiores abominações pelos judeus e frequentemente evitado até por estrangeiros. Mas qual é a origem desse ódio? O que tornou os samaritanos tão desprezados pela sociedade da época? Isso é o que descobriremos no vídeo de hoje. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. O termo bom samaritano é frequentemente usado para descrever alguém que ajuda os outros, mas poucos realmente conhecem os samaritanos da Bíblia. Eles eram um grupo de pessoas que viveram na região de Israel após a conquista síria, sobrevivendo até os dias de Jesus e ainda existem em números limitados hoje. A Bíblia conta várias histórias sobre os samaritanos, e o ódio entre judeus e samaritanos é um tema recorrente nos evangelhos. Para entender a origem dos samaritanos, precisamos voltar aos dias dos reis de Israel após o reinado de Salomão. Seu filho Roboão tomou ações imprudentes no século X a.C., levando à corrupção e ao pecado em ambos os reinos. Apesar dos avisos dos profetas enviados por Deus, o resultado foi a anunciação divina de que seriam conquistados por outros povos. O reino do norte foi conquistado pelos assírios em 722 a.C., mas alguns israelitas permaneceram na terra e se casaram com estrangeiros, tornando-se os samaritanos. Em 586 a.C., o reino do sul, Judá, caiu para o Império Babilônico. As primeiras referências bíblicas aos samaritanos estão nos livros de Esdras e Neemias, do século V a.C., quando o Império Persa substituiu a Babilônia como potência regional. Neemias, um judeu, obteve permissão do rei persa para reconstruir Jerusalém, mas os samaritanos se opuseram, iniciando um longo período de hostilidade entre judeus e samaritanos. Na época de Jesus, Samaria estava entre a Galileia ao norte e a Judéia ao sul. Atualmente, a região de Samaria fica ao norte da Cisjordânia, onde ainda vivem alguns poucos samaritanos, seguindo sua fé baseada na Torá e no Monte Gerizim. Mas por que os samaritanos eram tão odiados na época de Jesus? Os samaritanos eram amplamente desprezados pelos judeus por várias razões. Primeiramente, eram considerados uma mistura de israelitas espiritualmente corruptos e estrangeiros pagãos, que criaram uma religião considerada herética pelos judeus. Tinham seu próprio centro de adoração no Monte Gerizim e uma versão única dos 5 livros da Torá, enquanto rejeitavam os escritos dos profetas e as tradições judaicas. Além disso, consideravam-se os verdadeiros descendentes de Israel e guardiões da verdadeira religião, enquanto viam o Templo de Jerusalém e o sacerdócio levítico como ilegítimos. Quando os judeus retornaram para reconstruir Jerusalém, os samaritanos se opuseram aos esforços de reconstrução, aprofundando a hostilidade entre as duas seitas. Para os judeus, um samaritano era mais desprezado do que um gentio, pois eram vistos como mestiços que contaminavam a verdadeira religião. Essas diferenças históricas e teológicas criaram uma divisão profunda e duradoura entre judeus e samaritanos na época de Jesus. Quem foi o bom samaritano? Jesus frequentemente ensinava de forma mais espiritual através de parábolas. Uma de suas parábolas mais famosas é a do bom samaritano, encontrada em Lucas 10 e 25-37. Um perito na lei levantou-se para testar Jesus, perguntando o que deveria fazer para herdar a vida eterna. Quando Jesus devolveu a pergunta, o homem disse que a lei indicava que uma pessoa deveria amar a Deus e ao próximo como a si mesma. Jesus, então, contou uma parábola em resposta. Um homem descia de Jerusalém para Jericó e foi atacado por assaltantes, sendo deixado meio morto. Um sacerdote e um levita passaram pelo outro lado da estrada, ignorando o homem. No entanto, um samaritano, ao ver a situação, teve compaixão, cuidou das feridas, levou-o a uma estalagem e pagou pela sua recuperação. Jesus conclui a parábola questionando qual dos três foi o próximo ao homem ferido.
O perito na lei respondeu que foi o samaritano, e Jesus o instruiu a fazer o mesmo. Essa parábola usa o pano de fundo do ódio dos judeus pelos samaritanos para mostrar que todos são próximos, até mesmo aqueles considerados inimigos. Jesus questiona quem foi o próximo ao homem ferido, ensinando que todos são vizinhos, inclusive aqueles considerados inimigos. O bom samaritano não era uma pessoa real, ele era um símbolo. O especialista em lei queria limitar quem era seu próximo para justificar a si mesmo, mas Jesus mudou a pergunta para mostrar que todos são vizinhos, mesmo aqueles considerados inimigos. Em outra interação com os samaritanos, Jesus encontrou uma mulher samaritana enquanto descansava perto de um poço. Ele pediu água a ela, surpreendendo-a, pois judeus e samaritanos não interagiam. Jesus ofereceu a ela uma água viva o que saciaria sua sede espiritual. Durante a conversa, Jesus falou sobre a vida pessoal dela, impressionando-a com sua sabedoria. Quando ela questionou sobre o local correto de adoração, se em Jerusalém, para os judeus, ou em Gerizim, para os samaritanos, Jesus respondeu que o importante era adorar a Deus em espírito e em verdade. A mulher percebeu que Jesus era um profeta e falou sobre a vinda do Messias. Jesus revelou que ele era o Messias, levando muitos samaritanos a crerem nele. Essa conversa destacou que Jesus veio para iniciar uma nova era em que a forma correta de adoração não seria limitada a um local específico ou tradição, mas sim a um relacionamento pessoal com Deus em espírito e em verdade. Jesus, ao se importar com todos, especialmente os pobres e marginalizados, que eram rejeitados pelo mundo, mostrou que o Evangelho é para todos, não apenas para os justos, mas também para os pecadores que precisam se arrepender. A história dos samaritanos é difícil, pois foram oprimidos e odiados pelos judeus devido à sua religião mista e idolátrica. No entanto, o Evangelho trouxe esperança a Samaria, e os crentes espalharam a mensagem pelo mundo após a morte, ressurreição e ascensão de Jesus. Quando Filipe pregou em Samaria, muitos foram curados e a cidade se encheu de alegria. A história de Samaria nos lembra que, não importa quem somos ou de onde viemos, podemos encontrar boas notícias por meio de Jesus Cristo. Gostou de aprender mais sobre os samaritanos? Comente abaixo e não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Assim, concluímos mais uma jornada fascinante pelas histórias da Bíblia, desvendando o enigma dos samaritanos e por que eram tão odiados. Espero que tenha gostado desta exploração e encontrado insights valiosos. Se deseja continuar recebendo conteúdo envolvente como este, não se esqueça de curtir, compartilhar com amigos e familiares, e, claro, se inscrever no Jesus é Cristo. Ative o sino de notificação para ser o primeiro a receber nossas atualizações. Obrigado por fazer parte desta comunidade de exploradores da palavra. Que a paz e a sabedoria estejam com todos vocês.